Livro de Neemias, capítulo 1, Antigo Testamento. Neemias, capítulo 1. Eu peço aos irmãos que não têm hábito, criem um hábito esse ano, por favor. Anote, Anote as mensagens. Isso edifica muito. Neemias, capítulo 1. Versículo 1. Quem abriu, diz amém. Glória a Deus. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram e dos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Para um pouco, deixa eu só contextualizar os irmãos. Neemias, ele é escrito num período histórico de Israel, que é um período de transição do final do cativeiro babilônico, o retorno, o regresso desses homens para Israel. Então, Israel está na terra prometida, eles estão dominando ali por meio dos reis. Primeiro começa com Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, há uma divisão interna das 12 tribos, se divide, 10 tribos ficam de um lado, 2 tribos ficam de outro, mas o reino fica dividido, mas continua. Esse é o período conhecido como período de reis, na história de Israel. Esse período, ele é um período marcado por muito problema, porque os reis, na sua grande maioria, se perdem em sua liderança, e caem em pecado de idolatria e outros pecados, aonde Deus vem usando profetas e repreendendo esses homens e falando: olha, se arrependam, mas infelizmente eles não ouvem o Senhor, até que Deus permite que os seus inimigos, principalmente a Síria e também a Babilônia, invada Israel e destrua completamente Israel. Eles entram em Jerusalém, destroem o templo, acabam com a cidade principal de Israel, que é Jerusalém, destrói, deixa ali, em ruínas a cidade. E Nabucodonosor, que é o rei do império babilônico, que é um império forte, é o império mais poderoso da época, ele leva todos os homens sábios, fortes, sadios, as crianças, ele leva para a Babilônia. Ele tira de Israel e leva para a Babilônia. Babilônia, geograficamente, hoje seria o Iraque. E ele deixa Israel, principalmente Jerusalém, em ruínas e só com gente doente, velhos, fracos. E esse período é conhecido como cativeiro babilônico, que é um período de 70 anos na história de Israel, que esses homens vão para a Babilônia e ficam presos, mas eles não são escravos na Babilônia. Eles podem trabalhar, eles podem abrir comércio, eles podem exercer suas atividades, mas lá na Babilônia. E durante 70 anos eles permanecem lá. Mas havia uma profecia que depois de 70 anos eles retornariam para Israel. E no final o Império Babilônico cai e outro império se levanta, que é o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, ele se levanta, e Ciro,
Dário, tantos outros, Xerxes, Antaxerxes, são os imperadores desse período, mas Ciro, por sua vez, permite que eles retornem para Jerusalém. Ele dá a carta para dizer, olha, pode voltar. Eu reconheço que Deus tem algo com vocês. E esse período de volta do cativeiro babilônico é descrito no livro de Neemias, no livro de Esdras. Esses dois livros, eles relatam isso justamente. Neemias, ele é contemporâneo de Esdras, ou seja, ele vai para restaurar os muros de Jerusalém, e Neemias se torna um líder político. Já Esdras, ele vai para restaurar o altar e reconstruir o templo, e ele se torna um líder espiritual, um sacerdote. Então nós começamos a ler o texto aqui de Neemias, e o texto diz que ele estava na cidade de Suzã, e Hanani, o seu irmão, vem de Jerusalém. E ele pergunta, olha, como é que estão as coisas lá? Neemias está bem aqui. Ele trabalha no palácio. Lá na frente ele diz que ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança. Ele trabalhava entre ali o ambiente do palácio, ele tinha conforto, ele tinha segurança, ele tinha status. Ele estava bem estruturado. Mas quando ele ouve o que aconteceu em Israel, algo muda. No versículo 3, seu irmão responde, e ele respondeu, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, a informação impactou Neemias de uma tal forma que ele não se conteve. Aquilo mexeu com ele. E ele diz o texto que ele sentou e chorou. Sabe quando você recebe uma notícia tão dura que você não aguenta, você precisa sentar, aquilo te derruba, aquilo mexe com você. E ele diz que por alguns dias ele lamentou-se e chorou. E ele foi buscar o Senhor, ele foi jejuar e orar, ele começou a buscar Deus, e aí ele faz uma oração. Versículo 5, então eu disse, olha a oração dele, Senhor dos céus, Deus grande e temível, Rei, é fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração, que o teu servo faz diante de ti, dia e noite. O cara não estava dormindo, o negócio mexeu com ele de tal forma que ele perdeu o sono. Em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos diante de ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora o que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os seus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes dos céus, e de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os regaste com teu grande poder e com teu braço forte.
Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concede-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Perceba que o capítulo 1 é a história de um homem que está lá, vivendo a sua vida, cumprindo os seus deveres, tranquilo. Mas quando ele recebe a notícia que Israel estava naquela condição, uma indignação toma conta do seu coração. Uma inquietação consome a sua alma de uma tal forma que esse homem nunca mais conseguiu ser o mesmo. Algo mudou dentro dele. A história de Neemias é uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia para mim. Porque é a história de um homem comum, com uma vida comum, mas que, num certo momento da história, as coisas mudam de uma tal forma que ele sai lá da onde ele estava, regressa para a sua terra, se torna um grande herói para a sua nação, e ele é um dos responsáveis pela reconstrução de Israel. E hoje nós estamos testemunhando a sua história. Um homem comum, que passaria despercebido pela história, mas por conta de uma indignação que nasceu no coração dele, ele entra agora na história dos grandes homens de fé, nas histórias bíblicas, na história da igreja, na história do reino de Deus. E esse homem, que não vem de uma linhagem nobre, que não vem de um berço esplendoroso, mas um homem que ficou indignado, e ele foi ativado de uma tal forma que a vida dele nunca mais foi a mesma. Se você seguir os textos em diante, você vai ver que a vida dele dá um revés. E ali dentro de poucos dias ele já está caminhando de volta para Jerusalém. E logo depois ele já começa as obras da restauração do muro. E de forma sobrenatural ele restaura todo o muro de Jerusalém em poucos dias. Em poucos meses. 52 dias. Ou seja, um dia ele acorda como se nada tivesse acontecido, como se fosse mais um dia, mas a partir do momento que ele ouve aquilo, a indignação cresce de tal forma, 3 meses depois, agora o cara se tornou um líder político influente em outro lugar, em outra geografia, dentro da sua terra natal. Por quê? Porque tudo começou com uma indignação. Ele foi ativado. O que me chama a atenção em Neemias, diferente de outros personagens bíblicos, é o chamado de Neemias, como nasce o chamado de Neemias. Porque quando você olha, exemplo, para Abraão, você vê Deus falando com Abraão. Quando você vê Moisés, você vê Deus falando com Moisés, lá na sarça, algo sobrenatural. Moisés sobe no monte. Quando você vê Deus chamando Davi, vem um profeta, entra na casa dele e honra ele na frente de todo mundo. Mas não contém aqui nas escrituras algum profeta aparecendo para Neemias. Neemias não estava participando de um culto ou de uma conferência.
aonde veio algo sobrenatural e falou com ele. Não. Neemias não estava andando e dando uma caminhada até que um certo momento ele viu um sinal do céu, uma sarça ardendo e uma voz falando com ele. Não. O chamado de Neemias é ativado a partir do momento que ele fica indignado com uma circunstância. Às vezes nós queremos algo tão grandioso e queremos que Deus faça, aconteça, para que a gente possa dar uma resposta, mas é o seguinte, é uma indignação. A Bíblia fala que quando Paulo ele está pregando e tem uma moça que é uma vidente, e ela fica ali durante dias importunando Paulo. A Bíblia fala no livro de Atos que dá uma indignação nele, que ele vai e repreende o demônio na vida daquela mulher e ela é liberta. Se você quer ter um ano de 2024 e quer ser ativado e quer ver as coisas acontecendo, isso deve ser fruto de uma indignação. A minha pergunta é o seguinte: por que você está indignado? O que está te deixando indignado? Quando você ouve certas circunstâncias, quando você vê certas circunstâncias, como que você age? Sabe qual está sendo o maior mal do homem, principalmente nos dias de hoje? A apatia. Existe um anestesiamento coletivo, aonde as coisas estão acontecendo e ninguém consegue ficar indignado por nada. Sabe a história do sapo que é colocado na panela de água fria e vai esquentando, e ele não percebe, e vai esquentando, e ele não percebe. Quando ele perceber, é tarde demais. Às vezes o que está faltando para o teu casamento melhorar e virar, e dar a virada que você precisa, é um ato de indignação. O que é isso? É aquilo que mexe com a gente de uma tal forma que mexe com a nossa estrutura interior. Eu não consigo mais viver a vida, aquilo me consome, aquilo tira meu sono, aquilo tira minha fome. Uma vez eu li sobre jejum, e esse homem escrevendo sobre jejum, ele falava: olha, tem jejum que eu não como porque eu preciso não comer, mas tem jejuns que você, na verdade, você nem tem mais vontade de comer, você fica tão indignado que você perde até a fome, você perde o sono. Coisas como essa passam a ser muito secundárias, porque aquilo está te consumindo. De noite eu estou orando e clamando: Deus, faz alguma coisa. O grande problema é que as pessoas estão se tornando muito apáticas, e elas não querem mais lutar, não querem mais se indignar. Então quando vem a palavra divórcio, tá bom. Quando vem a palavra vou desistir, tá bom. Quando vem uma situação e a pessoa simplesmente ela aceita e fala: tá bom, fazer o quê, né? Mas perceba que a vida de Neemias, mas não só de Neemias, porque automaticamente a indignação que começou no coração de Neemias mudou o coração de Neemias, mas depois transformou uma cidade inteira. Uma cidade inteira foi impactada porque um homem ficou indignado. E essa indignação ativou o ministério dele, ativou o mover de Deus da vida dele. Será que não estamos sendo muito passivos em relação a muita coisa? Eu estou estourado no banco, estou arrebentado, mas tá bom, né? Espera aí. Seu casamento está indo para a cucuia, está desmoronando, e a pessoa está lá assistindo Netflix como se nada tivesse acontecendo.
Minha vida espiritual está em frangalhos, em decadência, e eu estou lá dando risada para stories animadinho da internet. Alguma coisa está de errado. Neemias ficou indignado. E essa indignação ativou o propósito de Deus. Essa indignação foi a explosão que deu dentro dele. A indignação ela é como um motor a combustão. Quando você liga o motor, existe uma explosão controlada lá dentro. Os mecânicos da igreja sabem muito mais do que eu. E essa explosão controlada faz com que um carro de 1 tonelada, ou quase mais de 1 tonelada, ande. E não só ande, ele acelera. E ele não só acelera, mas ele carrega gente. Um trator que muda a geografia de um lugar, os caras pegam um monte e eles vêm com o trator e daqui a pouco aquele monte virou um outro lugar. Você vai de 0 a 100 a 9 segundos. Tudo porque uma explosão aconteceu internamente e houve um direcionamento, ou seja, essa indignação que eu estou dizendo é isso, precisa mexer com a gente, precisa explodir aqui dentro. Precisa explodir. Quando você ouve, quando você vê certas circunstâncias, se não está mexendo com você, nada vai mudar. Se você ler a história dos grandes homens de Deus, foi assim que começou, uma indignação. O próprio Moisés começou a ficar indignado com a situação do povo de Israel, dentro do Egito. Nós precisamos começar a permitir a Deus, e nesses dias é dia de ativamento para nós, é dia de Deus vir e tocar em nós e gerar uma indignação, uma explosão dentro de nós, de tal forma para que nós nos movimentamos dentro do propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós precisamos ficar indignado com o seu pecado. Eu estou nesse pecado, mas fazer o quê? Não, ele tem que te deixar indignado. Davi fala, enquanto eu não confessei, enquanto eu não resolvi esse assunto, eu não dormia, eu ficava de noite na minha cama, e eu estava ali, eu estava morrendo, mas enquanto eu não resolvi isso. Mas tem gente que acostuma, tem gente, parece, eu não quero falar uma asneira, mas parece um TDAH espiritual. Porque dizem que uma das características, não de todos, de quem tem TDAH é que ele se adapta muito fácil às circunstâncias. Então tudo está bom. Eu não quero entrar aqui no mérito. Eu só estou dizendo o seguinte, tem uns irmãos que parecem que têm TDAH espiritual. Tá bom, minha vida está uma droga, mas tá bom. Meu casamento está indo para o lixo, mas tá bom. Eu estou duro, quebrado, arrebentado, mas tá bom. Espiritualmente eu sou uma desgraça, mas tá bom. Olha, meus filhos estão tudo desandando, minha casa está desandando, mas tá bom. Não. O que está faltando às vezes para você é uma indignação. É dar um basta, é falar, chega, eu não quero mais isso não. Eu não vou viver mais um ano da mesma forma que eu vivi o ano passado. Eu não vou viver mais da mesma maneira que eu estava vivendo. Olha, desse jeito não dá. Ou alguma coisa acontece, ou alguma coisa acontece. Quem está entendendo, diga amém. Foi isso que aconteceu com Neemias. A indignação dele mexeu com ele, mudou. Ele não é mais o mesmo. E aí, que eu acho interessante, que é aí que está o ponto de virada. O texto diz, versículo 4, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias a lamentar-me.
esse período de lamento, de choro, ele não é um período de... Como que eu vou explicar? De fraqueza, de... Como se eu estivesse vivendo um luto. Onde eu me entrego por completo num sofrimento. É que a indignação é tamanha que eu não consigo ficar indiferente àquilo. Então ele começa a se lamentar e chorar por alguns dias. Só que esse lamento e esse choro, ele começa a mexer com a estrutura interna para levá-lo a um processo de quebrantamento. Um processo de quebrantamento, de percepções. Tanto é que no capítulo 2 ele começa a servir o rei ali, ele está trabalhando ali servindo o rei percebe. Vamos ler o texto aqui, o capítulo 2, ele diz isso. Ele fala no versículo 1, no mês de Nisan, o 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza pode ser de coração. Aquilo consumiu que ele não conseguia mais nem disfarçar. Aquilo mexeu com a sua estrutura emocional ao ponto das pessoas próximas perceberem que ele estava assim. Sabe que tem gente, e eu não estou falando daquelas pessoas que se colocam como vítimas, os vitimizadinhos, os dodóis da vida, ai, nunca está bom, nunca tá... Eu não estou dizendo isso. Mas tem gente também que nunca está ruim. Ela está arrebentada por dentro, ela está, destruída. Está postando foto. Isso é tudo lindo, maravilhoso. Aí você pergunta para ela, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Eu não estou dizendo que você tem que falar para todo mundo, abrir o seu coração para todo mundo, mas existem pessoas, e ele estava na presença do rei, há pessoas que precisam ver aquilo que nós somos de fato. Eu suspeito de quem não manca. Quando eu estou conversando principalmente com quem trabalha ao meu lado, e eu pergunto como é que estão as coisas, não, está tudo sempre muito bem, está tudo maravilhoso, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Não tem nada. Não, pastor, tá bom. Casamento, não, tá maravilhoso. Eu suspeito. Porque normalmente a pessoa ela não se permite ser quebrantada. Às vezes é a oportunidade dela falar assim, eu não estou bem, preciso de ajuda. Por causa de um projeto que nós estamos realizando aqui na cidade, que é a Marcha pela Família, vai acontecer, eu vou falar isso mais no final do culto. Aí eu tenho conversado com muitos pastores esses dias, muitos. Eu estou em contato com muitos pastores, porque tem que movimentar o máximo de igreja possível que a gente conseguir. E teve um pastor específico que eu falei, pastor, como é que você está? Tal. Nossa, aí ele, pastor, eu estou assim, eu estou assado, e começou a abrir o coração, e isso no WhatsApp. Eu fiz um aconselhamento ali, ele abriu o coração, e eu comecei a falar com ele, ficamos ali um tempo conversando. Nossa, eu preciso sentar com você, porque eu estou com algumas dificuldades. Às vezes é isso que nós estamos precisando, essa indignação, ela nos leva a esse quebrantamento, onde a gente desarma. Porque o tempo todo a gente está armado.
Eu não confio em ninguém, eu não gosto de ninguém, é porque isso e aquilo, porque já fui muito traído, e isso e aquilo, e eu estou bem, eu não preciso mostrar para os outros, e isso e aquilo, e isso e aquilo. Para de ser tonto. Desarma. Baixa a guarda. Deixa Deus agir. Deixa o rei te ajudar. O rei está diante do Senhor. E eu ainda estou querendo mostrar para o rei. Até o rei está percebendo que eu não estou bem. E eu ainda fico, não, eu tô legal. Vai melhorar. Sabe? Não. Se eu tiver a oportunidade de falar com o rei, eu vou falar, rei, olha, é verdade. Eu não estou bem. Se tem alguém que pode me ajudar, é você. Quantos estão entendendo? Porque o quebrantamento, ele nos torna sensíveis e vulneráveis. Nós precisamos vencer isso. Porque há uma ideia de que a gente tem que ser o superpoderoso. Eu abomino essa visão evangélica triunfalista. Eu abomino isso. Eu acho que isso tem feito um mal muito grande para o evangelho nos dias de hoje. E para mim isso é o que mostra como tem crente decepcionado consigo mesmo, ou com a igreja, porque foi plantada na cabeça dele que ele é um super-herói agora, que com Jesus nada mais ia acontecer de ruim, e que ele não ia ficar mais doente, e que ele ia ficar rico, e que ele ia ficar super bem sucedido, e que ele ia casar com a pessoa mais linda, e que ele ia ter a melhor família, e que ele ia ser tudo isso, e que ele ia ver anjo, e que ele ia andar no sobrenatural, e que ele ia andar as nações, e que ele ia acontecer isso. E aí, com o passar do tempo, ele começou a descobrir que ele não era tudo isso, e que não chegou nisso tudo, e aqueles que falaram que ele ia ser tudo isso é pior do que ele. Porque o cara olhava para os pastores e falava, meu Deus, é como um menino assistindo um filme da Marvel, é o Capitão América, é o Flash, é a Mulher Maravilha, eles são tão especiais, eles são invulneráveis, eles não têm problemas, então eu também não tenho, e vamos, porque nós somos a legião de amigos dos super-heróis crentes da glória do Senhor. Esse evangelho triunfalista, ele faz um grande mal, porque ele tira a humanidade. Nós continuamos sendo humanos. E na nossa humanidade, nós temos nossas dificuldades comuns da humanidade. E que vai ser uma luta constante até ser glorificado. Essa luta, ela é constante. Então isso é importante, porque esse processo de quebrantamento, na verdade, ele quebra essa carapaça de que eu sou todo poderoso, e olha, faz como Paulo falou lá, olha, quando eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. É quando eu consigo reconhecer que, peraí, eu não tenho força nenhuma, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que é comigo. E foi o que Neemias entendeu. Outra coisa interessante de Neemias é que no versículo 6 do capítulo 1, 6 não, no próprio versículo 4 ele fala assim: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei, passei alguns dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Neemias, ele foi bem sucedido ali no seu projeto, porque primeiro houve uma indignação. Deus vai começar a gerar indignações aqui, amém? Às vezes você não estava entendendo, mas esse sentimento que está dentro de você é uma indignação nascendo. Só que a questão é a seguinte, eu falei para você, é uma explosão. Lembra que eu falei do motor, é uma explosão? A questão é a seguinte, aonde você vai direcionar isso?
Lembra que eu falei que eu estou falando de forma leiga, eu não sou um especialista, não sou mecânico, engenheiro, mas o que eu entendo é que é uma explosão controlada. Não é, Carlão? Você que é o mecânico, o Marquinho está lá atrás. É uma explosão controlada. E ela é direcionada para os pistões, e aí vai mexendo com toda a estrutura do carro, até que chega na roda, até que dá velocidade. Troca de marcha, assim por diante. Essa explosão que Deus quer gerar em nós, esse dunamis, é justamente isso. E agora, o que eu faço com isso? E aí que está o perigo. Porque a Bíblia diz que Neemias se lamentou, chorou, mas a Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. Ele parou. Você está ali indignado, o motorzão lá. Mas o que você faz? Nada. Nada. Espera. Quem já andou de avião aqui? Quem quer andar de avião um dia? E quem tem medo de andar de avião? Então vou profetizar que você vai andar no avião, mas avião é legal. O avião, ele senta no avião, ele começa a andar na pista. Aí ele está taxiando. Aí ele para assim na frente daquela pista longa. E aí os caras vão lá, você só vê os flapzinhos mexendo, e começa a acelerar. E vai acelerando, o bicho parado. E vai acelerando, o bicho parado. Você fala assim, meu Deus, vai explodir, não vai. Só que ele só pode sair na hora que a torre de comando der autorização para ele ir. Enquanto o responsável da torre de comando não falar vai, ele tem que ficar parado, acelerado. Esses dias são dias da gente taxiar o avião. E acelerando. Mas o que é importante? Porque se o avião sair acelerando, ele pode pegar outro avião, ele pode não ter distância para subir, ele pode criar um grande problema. Então é melhor parar, ficar pronto, até que seja liberado para isso. Aqui está a sacada. Como diz os coaches, pega a visão aí. Aqui está a sacada. Nesses dias são dias da gente taxiar, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus, nós vamos taxiando o avião, e o avião vai recebendo, e você vai acelerando. Só que a Bíblia diz que ele parou e foi orar. Ele não saiu e falou, estou indignado, então eu vou fazer porque eu suponho que eu vou fazer isso. Não, eu estou indignado porque então eu vou fazer porque obviamente é isso que é para fazer. Não. Deixa eu te falar uma coisa, quem quer ser abençoado por Deus aqui? Então para você ser abençoado por Deus, aprenda uma coisa, tem que começar nele. Então tem que começar nele. E tem coisas na nossa vida, irmãos, que é o seguinte, você está ali recebendo a revelação, está recebendo a palavra, para e espera Deus falar, para e espera a cabine de comando falar o sim, dá o start. Não sai fazendo, a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas seu fim é de morte. Tem gente que atropela as coisas, não, eu já vou fazer, aí eu vou comprar, aí eu vou casar, aí eu vou, não irmão, calma. Espera. Semana, irmão, manda mensagem para o pastor, olha, eu fui visitar uma igreja e eu acho que eu vou ficar lá. Eu falei, como assim vai ficar lá? Falei para ele. Não tem problema nenhum você ir para a tua igreja. Agora você está dizendo para mim que vai porque você foi num culto? Eu falei, vai não. Você vai orar, você vai buscar Deus. Se Deus falar para você, e você vai. Você não pode fazer isso conosco. Aí ele, obrigado, pastor, que você me puxou a orelha. Pode puxar a orelha quando você puder. Então tá bom. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou impedindo ninguém. Estou falando, vai orar, vai buscar Deus, vai buscar direção, mas não vai na empolgação. Às vezes você vai no culto, é uma empolgação. E sabe, irmão, que nessas horas a igreja dos outros é maravilhosa, porque não vai problema algum, e vocês vão ver coisa boa. Aí você fala, não, eu vou, calma.
Porque se você for para lá, pode ser que o problema comece. Então, fica aqui com o problema. Mas é nessa hora que a gente tem que consagrar. Você pega Abacuque, abre em Abacuque 2. O texto de Abacuque é muito claro nisso. Eu preciso encerrar. O texto de Abacuque é muito interessante, porque o capítulo 1 de Abacuque, lê na sua casa, é um capítulo de indignação. Abacuque está indignado pela injustiça, pelas circunstâncias. Ele está indignado, ele está louco, ele está tiririca da vida. O capítulo 2 de Neemias, de Abacuque, e o Abacuque ele foi escrito, ele também é ali no final, pós-exílico, é um profeta pós-exílio também. E aí o povo já tinha voltado para a terra, mas não estava fazendo o que Deus queria que fazer. E Abacuque está muito indignado, gente, mas ele está doido. E ele estava aquele negócio deixando ele maluco. Mas olha o capítulo 2, o versículo 1. Olha o que Abacuque faz. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Para aí, deixa aí o texto parado. Ele está indignado no capítulo 1. Mas no capítulo 2 ele fala assim: eu vou orar e vou ficar aqui esperando Deus falar comigo. Eu não vou saindo fazendo as coisas, não vou atropelar, não vou fazer as coisas achando que eu devo fazer, do jeito que eu devo fazer. Não, eu vou buscar o Senhor e vou buscar uma palavra de Deus, uma direção de Deus, até que Deus fale comigo. Aí no versículo 2, o que acontece? Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas para que se leia quem passe facilmente. Quem passe e leia facilmente, perdão. Deus falou com ele, mas porque ele parou. O perigo das nossas vidas hoje, irmãos, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, é que às vezes a gente está vivendo uma vida tão acelerada e circunstâncias estão vindo que a gente não está conseguindo ter tempo de ficar indignado e de parar. A gente vive uma coisa, não dá nem tempo de ficar indignado, não dá para ficar indignado porque eu tenho outra coisa para fazer. Irmão, estava assim o ano passado. Por isso que eu tive que tirar férias. E por mim eu ficava mesmo. Eu entrava num sabático aqui. E foi a melhor férias da minha vida. E eu não fui para nenhum lugar especial. Mas sabe por quê? Porque foi o tempo de eu parar. Precisava parar, precisava ouvir Deus, precisava, sabe, orar, ler, meditar, descansar, ler de novo, buscar. Fazer nada. Não fui para Disney, não fui para Morungaba, não fui para nenhum lugar. Foi bom. Não senti falta de viagem. Os irmãos me convidaram lá para ir para Olímpia. Eu falei: não vou, muita gente, não dá. Eu quero ficar quieto. Quero ficar tranquilo. Teve uma semana que eu ainda mandei minhas filhas para a avó. Fiquei mais tranquilo assim. Aí minha mulher... Ficamos ali, nem comida fazia, comia marmitex, miojo, eu não quero fazer nada, eu quero só ficar quieto. Quando estava mexendo nas coisas de casa lá, porque tudo aquilo que minha mulher me pediu nos últimos 5 anos, eu fui fazendo nas minhas férias. Arruma tomada, fazia, arrumava, mas ali contemplando o Senhor, arrumava tomada orando em línguas. Oh, aleluia. Entendeu? Aí às vezes alguém me ligava: pastor, falei, estou de férias, liga para o Edmar, não quero saber. Aleluia. Só assim. Sabe? Tem hora que a gente precisa parar para orar, para quietar. Salmo 42, abre comigo. Está em Neemias, vai para frente então, né? Salmo 42. Olha que tipo de conversa que nós precisamos com a nossa alma. Às vezes a gente tem vivido tão angustiado, tão perplexo por circunstâncias, e aí a gente fica inquieto.
E aí no verso 42:5 diz assim: por que você está assim tão triste ou abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste ou abatida, por isso eu me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu sei que tem hora que está todo mundo assim, não está começando o ano, vai ser o ano da aceleração, vai ser o ano do rompimento, o ano... Não, eu quero começar o ano parado, para ouvir. Eu não quero começar o ano correndo. A proposta que nós estamos aqui nesses dias como igreja é justamente isso. Eu quero te convidar, se possível, remaneje a sua agenda. Eu sei que para alguns é muito difícil, para outros um pouco mais fácil, mas faça o possível para você fazer o menos possível para poder fazer mais possível para Deus, buscar. Participe das nossas reuniões de oração com os dias que você puder. Ah, não posso vir na terça porque eu tenho já uma reunião, tudo bem, vem na segunda, vem na quarta. Ah, quarta tem célula, tudo bem, vem na quinta. E ó, sexta, sábado, domingo, todo mundo aqui. Vou tirar, vou ajustar, joga para outra semana, ajusta a agenda, mas fala assim, olha, aquieta a alma, para. Você sente, às vezes, você está tão acelerado, tão inquieto, que a gente... Ontem eu estava na Assembleia de Deus do pastor André Borba, e eu pregava sobre Marta e Maria. Eu falei, às vezes a gente está que nem Marta, a gente fica acelerado, e isso aqui... calma, aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Por que está batida a alma? Às vezes você já está naquela fase que o desânimo tomou conta, que agora você já é o próprio desânimo. Você acostumou a viver assim, arrastando, cansado. Você vai fazendo porque tem que fazer, mas eu quero dizer, isso não é nada saudável, nem para a sua vida espiritual, nem para a sua vida emocional, nem para as pessoas que estão ao seu lado. Isso não é nada saudável. O que eu pude refletir nesse tempo de férias, como é importante descansar e como a gente tem negligenciado isso diante de Deus. Queremos fazer tudo, mas não estamos conquistando nada. E até o que a gente tem, nós estamos perdendo. Perdendo vigor espiritual, perdendo alegria. Não que não precisamos, mas Neemias entendeu que ele precisava parar e ouvir. Porque quando você fala, eu vou parar e eu vou jejuar e orar, você está dizendo, eu estou direcionando a minha crise. Você entende? Eu estou direcionando. Eu me lembrei de Ezequias, 2 Reis 19, versículo 14, diz que Ezequias é o rei de Israel, e ele recebe uma carta do rei inimigo dizendo, olha, eles vão invadir, eles estão vindo com um exército poderoso, e ele era muito maior do que o reinado de Ezequias, e ele sabia que naturalmente ele não teria condição de vencer essa guerra. Ele pega aquela carta, e ele não vai para os generais para fazer uma estratégia. Ele não vai, sabe, em outro lugar para buscar uma resposta para aquela afronta. Não. Ele pega aquela carta, aquela carta nada mais era do que um documento dizendo, ó, eu vou te matar e vou destruir você. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E a Bíblia diz que ele orou. Falou, Deus está aqui. Isso aqui é uma afronta. Deus, eu não aceito isso. Eu sou filho do Deus vivo. Nós somos seu povo. E a Bíblia conta que Deus veio e trouxe o livramento.
Aonde você direciona a sua crise? O que você faz com a sua crise? Eu acho que eu vou assistir uma série para ver se eu espaireço a cabeça. Eu acho que eu vou dar uma volta e gastar um pouco de dinheiro, mesmo que eu não tenha, para só me dar uma aliviada. Deixa eu te falar uma coisa, isso é caminho de morte. Acho que eu vou tomar uma para ver se dá uma relaxada. Deixa eu te falar uma coisa. Há tempo para todas as coisas, mas eu entendo que tempos como hoje e dias como esse são dias de nós entrarmos no templo, apresentarmos diante do Senhor a nossa causa e falar: Deus, venha ao meu socorro. Venha ao meu socorro. Porque um tempo de consagração pode mudar tudo. A Bíblia diz que Neemias orou, e eu estou só aqui encerrando, volta lá em Neemias. A Bíblia diz que ele estava lá, quebrantado. O rei pergunta para ele o que está acontecendo, ele explica, e sabe, querido, eu fico abismado com essas coisas, porque é assim que Deus faz. Capítulo 2, o versículo 4, quando ele fala para o rei o que está acontecendo, olha a resposta do rei: o que eu poderia fazer para te ajudar? Primeiro, se ele tivesse fingido, não, eu continuo maravilhoso, minha vida continua boa, o rei nem teria percebido, e principalmente o rei não teria perguntado para ele o que eu posso te ajudar. Nós temos que abandonar nosso orgulho e falar: está na hora de eu baixar a guarda. Mas a Bíblia diz, eu vou aqui seguir o texto, que Neemias ouve do rei, ele fala: rei, então me libera, me dá carta, me dá recurso para eu voltar e restaurar aquela terra. E o rei autoriza ele, dá condição para ele, autoriza ele para voltar para Israel, para Jerusalém especificamente, e ele começa a realizar uma obra. Tem oposição, tem dificuldade, está descrito lá no capítulo 4, porém, Deus é com ele ao ponto deles em 52 dias terminarem de reconstruir, irmãos. 52 dias é um milagre. E aí Neemias entra para a história dos grandes homens da fé. Nós estamos aqui desfrutando dessa mensagem, tudo porque um homem ficou indignado. Ele colocou essa indignação diante de Deus, ele consagrou a vida, ele parou para ouvir e falou: eu preciso discernir, eu preciso perceber o que Deus quer comigo. Dias como esse são dias de ativamento, são dias de nós pararmos para falar: Deus, eu quero ouvir o Senhor. Jejue como você nunca tenha jejuado, consagre-se como você nunca tenha se consagrado. Minha orientação é essa. Faça isso em família. Fala: Deus, essa semana eu vou tirar para o Senhor, vou reformular aqui o que eu puder. Eu quero estar no máximo possível de reunião de oração. Esses 3 dias serão dias proféticos. Venha que nem aqueles filhotinhos de passarinho que quando a mãe chega perto abre a boca e só espera ser colocado. Vem com essa sede, vem com fome. Fala: Deus, fala comigo. Eu sei que Deus vai usar irmãos e vai te dar experiências sobrenaturais nesses dias, e vai terminar esse período de jejum e oração. Você vai estar não só ativado, mas direcionado. Deus vai começar a mover corações de pessoas. Veja, aquele rei era um ímpio, e eu creio que Deus vai usar até o ímpio para te abençoar. Deus vai começar a mover circunstâncias que você naturalmente achava que era impossível, mas Deus vai fazer.
Confia nele. Porque quando você diz, olha, eu vou parar e vou buscar o Senhor, você está dizendo, olha, Ele é a minha rocha, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, é nele que eu confio, é dele que me virá a minha resposta. Eu quero convocar a igreja nesses dias. Aí você fala, Deus, eu vou parar. Eu não sei o que você tem vivido, a banda pode subir, por favor. Eu não sei o que você tem vivido, como você está vivendo. Pode ser que você esteja cansado, sobrecarregado. Pode ser que você tenha vivido tempos de apatia extrema. O ano passado eu tive momentos de apatia extrema. É um cansaço que toma a conta da alma, onde você não consegue mais nem reagir. Você simplesmente vai. Eu vou encerrar contando uma historinha rápida. Quando eu era menino, eu fui no clube que tinha perto de casa e para descer era um morro. Eu fui de bicicleta e eu fui descer o morro, só que minha bicicleta não tinha freio. Mas inicialmente eu falei, não, eu controlo. Menino, que eu devia ter ali, 8 anos de idade, 9 anos, eu falei, eu controlo. E fui. Comecei a descer, só que aquilo começou a pegar uma velocidade. E aquilo foi acelerando, e começou a tremer inteiro. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle de brecar. Eu perdi o controle de brecar, eu só conseguia segurar no guidão. E ali, naquele momento, naquele lapso ali, eu consegui raciocinar. Bom, não tem jeito, agora é só deixar ir. E eu fui. Até que tinha um mato e um muro. E a única maneira de parar foi o mato e o muro. Não teve jeito, eu saí todo ralado, eu cheguei em casa todo ralado, todo arrebentado. Minha mãe, o que aconteceu? Ela falou, mas como você desceu uma ladeira sem freio? Eu falei, mas eu achava que dava. E minha mãe não passava água, metiolate, era cândida. Metiolate não dava conta. Era cândida. Vem aqui que eu vou limpar você. Mas aonde eu quero chegar? Pode ser que você seja como aquele menino que falou assim, dá conta, eu vou dar conta, eu seguro. Eu controlo, mas você já perdeu o controle faz tempo. Você está só indo. E o muro está chegando. Ou você já até bateu no muro e está todo ralado. Está na hora de você falar, para. Está na hora de você falar assim, olha, começar uma indignação e falar, chega. Eu não aceito mais essa situação. Eu não vou viver mais dessa forma. Às vezes você tem esperado, falado assim, Deus, qual é o meu chamado? E você está esperando um anjo vir do céu para falar. O chamado de Neemias começou com uma indignação. Pode ser que seu chamado já tenha começado, mas você não tem dado ouvidos a essa indignação. Há essa indignação no seu coração. E que essa indignação você direcione para o Senhor e fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernir a tua vontade. Eu quero uma direção do céu. Feche os seus olhos.